Boa noite, sejam bem-vindos ao meu 40º episódio, gente. Que alegria, um marco pra mim, né? Desde maio do ano passado, daqui a pouco faz um ano. E é só gratidão a vocês que participam, que têm me apoiado, que incentivam, que indicam os convidados, pessoas para vir, que elogia, pessoas que passam a me conhecer e gostar do meu trabalho. Então, eu sou muito grata a esse período que nós estamos aqui juntos e por vocês que estão me acompanhando. E carnaval, vocês acharam que ia ficar sem no carnaval? Não, mas hoje eu deixei, tá tendo programa no carnaval e com informação, gente, tão valiosa. Quem não conseguir assistir por algum motivo, vai ficar salvo, assistam depois porque está simplesmente espetacular. Um tema. Nós vamos falar sobre a questão psicológica associada ao emagrecimento. É um tema que eu gosto muito e que gera muito valor e que toca direto no meu público e com o que eu trabalho. Então, estou muito feliz com esse tema e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da Sabrina aqui. Eu não poderia deixar de agradecer aos meus patrocinadores queridos, a Saúde em Grãos, que deixou aqui pra gente hoje um biscoitinho de castanha com chips de mandioca. Olha que legal, gente, chips de mandioca, bem sequinho. Ela sempre deixa um lanche com todo carinho pra gente. E a Saúde em Grãos é maravilhosa. A linha granel lá, gente, eu amo o coco com néctar de maçã. Porque mata aquela vontade de doce, você dá uma mastigadinha assim no meio da tarde. Tem chocolate 70%. A linha granel lá é muito boa. Os chás, chá de cavalinha, às vezes eu compro lá também, muito bom. Não perca a oportunidade de conhecer lá no Bia Andrade a Saúde em Grãos. E também uma loja maravilhosa, a Extreme, a loja de suplementos mais completa aqui da região e que atende meus pacientes com todo carinho, com uma linha bem completa. O paciente meu tem desconto e é um parceiro muito querido aí, a Extreme. A Corpo Saúde, porque é a minha segunda casa e onde eu pratico atividade física. Um abraço pro meu personal, Cassiano, querido. E, gente, pensa num ambiente que você tem qualidade, conforto, bom atendimento. A Corpo Saúde é para quem realmente procura bem-estar e qualidade de vida, que vai muito além de resultados estéticos. Os resultados estéticos são maravilhosos, mas é consequência. E essa linha de trabalho da Corpo Saúde casa muito comigo, de promover saúde, autoestima, e por isso que é um parceiro aí de longa data, desde 2018 que eu estou lá com eles, e é uma parceria maravilhosa de sucesso que eu só tenho gratidão por eles, pelo Gustavo, pela Dani, a Bia e toda a equipe da Corpo Saúde. O Grupo SEAD, que inovou a saúde aqui em Itabira, com horários alternativos, gente, uma linha vasta de especialidades clínicas. Como é difícil, às vezes, né, conseguir um especialista, e lá você consegue em tempo hábil, com preço justo e com horários alternativos. E tem também agora cartões de vantagem, os profissionais de lá atendem a maioria dos planos. Então, vale muito a pena conhecer melhor e se inteirar com todas as atividades do Grupo SEAD, que agregou muito aqui para a saúde de Itabira. O Labela, que sempre cuida dos meus cabelos, toda terça-feira, maravilhosa. Um abraço aí para o Neymar, para a Marina, os queridos que cuidam de mim há tanto tempo, com todo amor e todo carinho. E não podia deixar de ser parceiros aqui do podcast também. E a melhor farmácia de manipulação da cidade, né? Com matéria-prima importada, maravilhosa, qualidade, um controle na fabricação, garantia que o seu medicamento vai dar certo. É a Girassol, que fica na Mauro Ribeiro. É uma farmácia relativamente recente aqui na cidade, mas que chegou chegando, trazendo diferencial. E a maioria dos profissionais de saúde hoje referenciam a Girassol. Inclusive, se você é um profissional de saúde, conversa com o Josimar, visita o almoxarifado, conheça, porque você vai sentir muito mais confiança em prescrever e indicar. Porque depois que eu fui, que eu conheci, que eu vejo quem eu estou indicando, é muito bom. E realmente é muita qualidade, bom atendimento e uma linha vasta aí de matéria-prima que você precisar,
eles te atendem lá. Então, gente, uma gratidão a esses parceiros aí no meu 40º episódio. E hoje eu estou com uma psicóloga maravilhosa, que é a Sabrina Guerra. Seja bem-vinda, é um prazer, é uma honra ter você aqui. Se apresenta um pouquinho para o pessoal te conhecer melhor. Ei, Pamela, obrigada pelo convite, viu? É um prazer, um privilégio estar aqui no seu programa. Já acompanho há algum tempo e é um privilégio mesmo, inenarrável, fazer parte do seu 40º programa. É um marco, né? Bom, eu sou psicóloga, sou especialista da TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental. E eu atuo focado em pacientes que buscam melhorar a autonomia, a autoestima, relações interpessoais e, claro, né, a gente não pode deixar de falar da relação dos alimentos também na vida dessas pessoas. Então, a gente entende que tudo está influenciado e a psicologia vem transformando essas pessoas. E onde que você atende? O arroba do seu Instagram, para o pessoal te conhecer melhor? Meu Instagram é @psi.sabrinacabral e hoje eu atendo lá na Avenida João Pinheiro, no edifício Monte Carlo. Ai, maravilhoso. Gente, a Sabrina, assim, é uma linha que... O acompanhamento multidisciplinar, ele é importantíssimo. E eu referencio muito para outros profissionais, e o psicólogo é um profissional chave, principalmente num tratamento de emagrecimento, que você precisa de uma amplitude de resultado e precisa mudar um hábito de uma vida. Isso não é fácil, né? É igual quem está aprendendo a andar, que levanta, cai. E nesse processo a gente precisa de ajuda. Mudar hábito não é fácil. Não mesmo. É, Sabrina? Hoje nós temos uma proposta de falar associando um pouco a questão das medicações utilizadas hoje em dia. Hoje está muito na moda, né, gente? Semaglutida, Tirzepatida. E, assim, o Mounjaro popularizou, né? Tem gente que, vou tomar Mounjaro. Não quero saber de nada, vou tomar Mounjaro. Como se só isso resolvesse. E, infelizmente, a gente não vai resolver. A longo prazo, a gente vai entender que não funciona. A não ser que a pessoa faça o tratamento da forma adequada. Por quê? O que são esses medicamentos? Eles são agonistas do GIP e do GLP-1, que são peptídeos sinalizadores de hormônio. Vou tentar explicar de uma forma mais simplificada. E o que esses medicamentos causam no seu corpo? Eles vão melhorar a ação da insulina. Então, a insulina ela vai ter um efeito, ela vai ser utilizada melhor. Vai reduzir a produção de glucagon, que aumenta a glicose no sangue, e vai retardar o esvaziamento gástrico. Traduzindo, né, por vocabulário assim de rua, o alimento vai ficar mais tempo no seu estômago. E aí você vai ter aquela sensação de quem comeu um boi inteiro e não vai querer comer. Verdade é essa. É isso, basicamente, só para quem tem curiosidade em entender como que funciona. Quem alimenta mal paga os pecados, passa mal, tem diarreia, tem vômito, um mal-estar horrível. Isso pode interferir na absorção de nutrientes, no funcionamento intestinal, a pessoa ficar com o intestino preso. Tem uma série de fatores. E tem um custo elevado. Não é um medicamento que você vai comprar por R$100, pelo contrário, é 15 vezes mais. No mínimo. Então, você tem todo um investimento financeiro e um investimento de bem-estar. Agora, para pensar, gente. Depois desse investimento, você vai fazer mal feito para prejudicar a sua saúde e para ter um tratamento que não seja de sucesso ou para gerar uma dependência, quase com um gasto fixo. Tem pessoas aí que passaram do Ozempic pro Mounjaro e não para de tomar porque tem medo de engordar. Gente, isso é porque não mudou o hábito. É porque não mudou a cabeça. Eu empolgo muito, Sabrina, para falar desse tema porque a educação nutricional penso que é um grande diferencial. Eu até fiz um post há uns dias atrás falando de uma paciente que eu atendi na terceira idade, bariátrica, em torno de 20 anos, e com um caso de alcoolismo gravíssimo, de beber à tarde. E por que isso acontece, gente? Porque operou o corpo e não operou a cabeça. E o raciocínio para o medicamento não é diferente. Você toma um medicamento, mas não vai mudar a sua cabeça? Não vai mudar seu hábito? Aí você vai
esbarrar em outras questões que a Sabrina vai falar com muita propriedade. E esse programa vai gerar muito valor e muito conhecimento para vocês. Né, Sabrina? Isso mesmo, vamos lá. Você tocou no ponto das canetas, né, Pamela? E por que as canetas estão super em alta hoje em dia? Elas têm a promessa de emagrecimento rápido, emagrecimento fácil. E hoje a gente vive numa cultura de imediatismo, né? A gente quer resultado rápido, a gente não quer nada prolongado, a gente quer tudo para ontem. E a caneta vem trazendo essa promessa, né? E aí, qual que é o problema do emagrecimento rápido? São os efeitos emocionais que isso pode causar. E físicos. Isso, além dos emocionais, a gente tem os efeitos físicos também, né? Como assim? Então, o emagrecimento rápido vai causar, por exemplo, uma flacidez corporal. Então, será que as pessoas estão preparadas para lidar com essa flacidez? Eu brinco o seguinte, as pessoas deixam de ser um obeso pesado para se tornar um obeso leve. Exatamente, né? Fora as questões emocionais que acabam sendo negligenciadas nesse processo. Você que é psicólogo, você sabe, a pessoa quando ela quer emagrecer, vem um corpo na mente dela, que é um corpo bonito. Sim. Ela começa a observar as pessoas na rede social, tudo, eu quero esse corpo. E aí, às vezes, ela vai passar por esse processo e não vai ser esse corpo que vai vir. Até porque a musculatura dela pode ser diferente, né? A composição óssea dela pode não suportar o corpo que ela deseja. Então, tem tudo isso, né? Um alinhamento de expectativa que precisa ser feito antes desse processo começar. E, às vezes, é um corpo que está inflamado, que nunca teve um hábito legal. E o que me preocupa muito hoje em dia é o seguinte. Pelo esvaziamento gástrico ser lento, a pessoa fica com aquela sensação de comer um boi o dia inteiro. E ela vai lá e come um biscoitinho. Faz muitas horas de jejum e quando quebra esse jejum, não quebra com um alimento de qualidade. Sim. Cria uma rejeição à proteína, porque a pessoa já tá cheia. Ela cria aquela versão de mastigar muito. Uhum. E acaba optando por alimentos de digestibilidade mais fácil, às vezes rico em farinha branca, algum alimento refinado. Tem dificuldade de comer muita salada, de mastigar muito, gera deficiência de vitaminas. E se não estiver sendo acompanhada, vai gerar uma série de consequências que são ruins. Sim, sim, é um ponto que você também comentou. Gera ainda mais a dependência, né? Querendo ou não, o organismo humano funciona de ação e consequência. Então, se eu estou fazendo isso, eu espero que aconteça isso. Então, se eu estou tomando o Mounjaro, por exemplo, para que eu vou me dispor de fazer dieta, fazer exercício físico, se eu já estou tomando a mágica emagrecedora, né? E qual que é o problema disso? A gente terceiriza o processo. Quando eu terceirizo, eu não me responsabilizo. Eu não crio minha autonomia própria no meu processo. E aí vem a dependência. Então, se eu tiro a caneta, o que sobra? Eu já tenho atendido no consultório pessoas que tomaram e se frustraram. Sim. E eu tenho pacientes que começaram comigo fazendo acompanhamento multidisciplinar e que perdeu praticamente 30 quilos poupando, assim, massa magra. Perdendo no máximo 2 quilos de massa magra no processo todo. Para um peso muito grande, né? Para uma perda aí de praticamente 30 quilos. Então não dá, um medicamento ele tem que ser utilizado da forma correta. Sim, eu sou super a favor da ciência, da medicina para nos auxiliar. Mas... E foi um grande avanço. Foi. Pensa, antes só existia sibutramina e Orlistat, era moda. Eram os medicamentos utilizados. Tinham muito mais cirurgias bariátricas, que é um risco alto. A cirurgia bariátrica ela não tem um risco baixo, ela tem um risco significativo. E as pessoas, por isso que precisa de tanto laudo, é tão burocrático, porque não é uma cirurgia simples, igual muitas pessoas pensam. Então, evoluiu muito, mas agora a gente tem que aprender a lidar com isso. Evoluiu, mas a gente tem um problema muito grande, né? Porque a tizerpatida, por exemplo, só tem estudos em pacientes com diabetes tipo 2. Não tem estudos dos efeitos colaterais em pacientes que não têm diabetes, por exemplo. Então, a gente não sabe o que ela pode causar no nosso organismo. Principalmente no organismo de uma pessoa que tem diabetes tipo 1, por exemplo, que não tem a insulina. Diabetes tipo 1 tem que ser analisado com muita cautela, né? Isso. Não é... Até a forma de tratamento, ela tem que ter uma contagem, assim, bem exata. Isso. É bem mais complicado. Com certeza. Mas, assim, qual que você pensa... Assim, me fala sobre
quais os danos principais relacionados assim à questão psicológica que você vê dessa transição? Uhum. Porque assim, tem aqueles pacientes que têm a dificuldade de se manter motivado, tem aqueles que frustram com o corpo, são vários perfis. Eu queria que você falasse um pouquinho dos perfis de pessoas, só para quem está assistindo se enquadrar nesses perfis. Sim. Bom, o que a gente vê muito na clínica são pessoas bem frustradas, com várias tentativas de emagrecimento ao longo da vida. E aí, quando chega a caneta emagrecedora com essa proposta, né, como se ela chegasse Solução, com uma né? salvação. É a salvação de uma dor de uma vida toda, né? Então, ela vê como realmente ali uma salvação para essa dor. Então, o que chega mais pra gente, né, são pessoas que estão frustradas e cansadas de tentar. São pessoas que... Pode falar. E aí pega como se fosse um amuleto, né? Isso, é um amuleto. A caneta veio para salvar minha vida. Só que a gente precisa entender alguma coisa, né? A autoestima, ela não tá só ligada ao corpo físico, ao peso da balança. Ela é muito mais questões emocionais também envolvidas. É como a pessoa se enxerga, é como ela aprendeu a se olhar. E não como ela é fisicamente falando. Você quer dizer assim, de aceitação, né? Porque muitas pessoas, às vezes, já tinham autoestima baixa mesmo antes de ganhar peso. E continua com a autoestima baixa mesmo depois de perder peso. Isso também acontece muito. Porque a autoestima não é um número na balança. Ela emagreceu. Às vezes pode vir a distorção de imagem em conjunto. Então ela emagreceu, mas ela continua não se vendo magra. Ela emagreceu, mas ela continua se sentindo inadequada nos contextos sociais. Ela e aí não sabe o limite de parar, não sabe a hora de sabe. parar, né? E cria dependência, como a gente falou, porque ela não se responsabilizou durante o processo, né? Então, assim, eu sou super a favor do uso da caneta, desde que você cria sua autonomia nesse processo. Você vai usar a caneta? Ótimo, mas a gente vai mudar aqui os nossos hábitos. Se você não mudar o hábito, não mudar os seus padrões, a chance de recaída, de seu corpo voltar aos padrões antigos é enorme. Mesmo porque o alimento, nós comemos porque precisamos, né? É uma necessidade de sobrevivência, mas é uma fonte de prazer. Muita. É uma liberação de dopamina. Então, às vezes, eu penso, gente, é tão gostoso comer bem, sabe? Sem sentir mal-estar. Você olhando o que você tá comendo, você cheirando, mastigando. Sim, e quando a gente tá frustrado, a gente quer o quê? Semana passada aconteceu comigo. Eu tive uma frustração do meu trabalho, eu trabalho também com crianças, e aí eu tive um desafio muito grande como mãe, e eu fiquei assim, muito sensível, muito desestabilizada. Eu nunca tenho doce na minha casa, mas nesse dia eu tinha um potinho de doce e eu falei, gente, quer saber? Hoje eu mereço. E aí na hora que eu já ia comer, eu falei assim, gente, olha o que eu tô fazendo. Exatamente o que eu falo para os meus pacientes não fazerem, acreditar nas nossas crenças em relação à comida. Então, se eu estou frágil, se eu estou chateada, por que o doce é uma fonte de prazer? Tem uma frase que ela é clichê, né? Que diz assim, todo excesso esconde uma falta. Ai, eu adoro essa frase. Adoro, uso ela em tudo. Todo excesso esconde uma falta, é isso mesmo. E aí, quando você percebeu, não, eu tô suprindo aquele desprazer, digamos assim, Sim, e por que não sentir o desprazer, né? Por que tampar ele com o prazer da comida? Eu vi um vídeo de um terapeuta na internet que eu achei muito interessante, que ele falou assim, ninguém aceita o tédio, mas... Você não pode ter um momento de tédio. Você ficou entediado, você vai ver um rios ali, aí você vai rir... E aí você tem a impressão que sempre a vida do outro é melhor do que a sua, que tá todo mundo indo para Maldivas, que tá todo mundo indo para Dubai, e que você que precisa mudar e precisa melhorar. Então, assim, é uma insatisfação coletiva, e muitas coisas que você vê ali não é realidade. Você tá mostrando um momento, cada um tem suas dificuldades. Ninguém vai postar chorando debaixo da coberta, a não ser que tenha uma finalidade para isso. Uhum. E né, os problemas da vida, e a pessoa às vezes acumula frustração. Sim. Às vezes você vê lá uma mulher com corpão que passou um filtro e não aparece uma celulite, mais nada. E aí hoje, tanto é que tem, igual a Paola Oliveira, acho que teve mais, não sei se foi a Cleo Pires, eu não lembro mais, que eu não acompanho muito, que foi
paga por certas empresas para não usar filtro nenhum. E aí elas começaram a aparecer com celulite, mostrando A realidade, né? É a realidade, porque ninguém posta o real. A gente posta coisa boa. A gente posta os momentos felizes, aqueles momentos que nós estamos frustrados, com raiva, ninguém tá postando. Então é muito fácil a vida do outro ser melhor do que a nossa. E às vezes tem mulheres também que tem aquele padrão de beleza assim, trabalham com a beleza, investem tempo na beleza, porque o trabalho é esse. Tem inúmeros profissionais e procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos. Tudo. E às vezes uma mulher comum que levanta cedo, que faz sua marmita, que vai, que treina, que passa quer exigir aquele mesmo padrão de beleza, se condicionar. E aí a autoestima é tão interessante, às vezes você vê um homem careca, gordinho, barrigudinho, aquela autoestima. Sim. Porque a autoestima não está condicionada somente ao corpo físico, né? Quando ela está condicionada ao corpo físico, ela fica muito sensível, muito frágil, porque eu preciso constantemente dar essa manutenção. E aí, 1 quilo que eu perco, nossa, é o fim do mundo. Acabou com a minha vida. A autoestima vai lá embaixo. Então, se eu tenho uma autoestima sólida, que fala de valores pessoais, de quem eu sou, do que eu sou capaz, ela é muito mais do que o corpo físico. Entende? Chega a ser uma questão de amor próprio. Com certeza. Amor próprio e como eu me valorizo, como eu me enxergo. Eu lembro uma vez que eu falei com uma paciente assim, você já viu, às vezes, uma mulher que ela é até gordinha, que foge dos padrões, mas que ela é feliz, ela é alegre, e ela fica rodeada de pessoas, e nunca falta um namorado, um homem interessado. Sabe como que eu chamo esse tipo de pessoa? Pessoas gostosas. É a pessoa gostosa de você ter ao lado, né? Uma pessoa com uma companhia gostosa, agradável. Energia boa, né? Energia boa. Que foge do padrão, e ao mesmo tempo, às vezes, você vê mulheres lindas, maravilhosas, infelizes, insatisfeitas e coloca defeito em tudo, extremamente negativa e se torna uma companhia pesada. Aí é aquela pessoa que atrai, mas não mantém, né? Às vezes atrai pela beleza, atrai pelo físico, né? Mas não consegue manter porque ela mesma não tá satisfeita com ela. E a autoestima é muito, muito, muito importante. É muito importante e influencia em todos os nossos relacionamentos, né? Então, você quis dizer assim que as pessoas estão colocando muita expectativa na autoestima no medicamento. Isso. A medicação veio com essa fórmula milagrosa de salvação, mas estão esquecendo e banalizando o que está por trás disso, né? O que vai manter essa pessoa no processo? A caneta inicia o processo de emagrecimento, mas o que mantém é a sua autonomia e a sua responsabilização durante esse processo. E por que emagrecer não é só força de vontade? Essa pergunta é ótima, né? O nosso comportamento, né, o comportamento humano, ele não passa só de decisões racionais, né? A gente tem emoções, contexto social, a nossa história de vida, nossos traumas, nossas crenças, a nossa história com a comida também influencia. Então, é todo um contexto que vai gerar o processo de emagrecimento. Entender primeiro qual que é a sua história com a comida, o que ela significa para você. Tem uma série que eu assisti uma vez que mostra isso assim perfeitamente, chama This Is Us, com a personagem Kate. Ai, me manda depois, eu quero assistir. É uma série maravilhosa, dá pra ver vários aspectos psicológicos, mas essa personagem em si, ela é obesa, né, e sofre por vários processos. E dá pra gente ver exatamente essa relação com a comida que ela tem, e ela criou um significado, por exemplo, pro sorvete. O sorvete para ela não é só uma sobremesa, é um conforto emocional, é uma conexão que ela tem com o pai. Eu tive uma paciente até lá na Irlanda, muito querida, e ela me falou assim que sempre que ela chorava, a avó dava doce na infância. Sempre que ela chorava, a avó dava doce. E que ela tá passando por um momento difícil, tem que ter um Tem que ter um doce, claro. O que é o doce? O que é a comida para ela? É o conforto emocional, né? Então, essa série mostra exatamente isso. Não é só a comida, não é só o doce.
É o significado dele. Muita gente usa isso com a bebida e com cigarro também, Sim, né? também. É o vício mesmo... de modo geral, porque é tratar a comida como se fosse um vício, né? Isso, e é o prazer instantâneo, né? Aquela dopamina rápida. A comida vai trazer essa dopamina. O curso de nutrição e a experiência me ajudou muito assim, a mudar a minha relação com o alimento. Que eu já falei aqui várias vezes, já falei nas minhas redes sociais. Eu fui muito obesa na infância. É mesmo. E eu tinha... E quando eu fiz, que eu percebi... Eu acho que eu cheguei a pesar 68 quilos com 8, 9 anos. Uma bolota. Deve ter sofrido muito. E aí, só que eu cresci muito, o meu estirão de crescer. Aí, o que eu fiz? Aí, quando eu tava com uns 12 para 13, eu falei, não, eu preciso emagrecer. Eu comecei uma dieta maluca. Eu comecei a fazer jejum intermitente sem existir jejum intermitente na época, né? Eu tenho 41 anos. E aí, eu tava com 11, 12 na época. E aí, eu só comia no horário do almoço, tomava água no período da manhã e comecei a fazer dietas malucas. E coincidiu que eu cresci muito, que foi meu estirão de crescimento. Eu fui atração da escola. Eu saí de um ano baixo e voltei pro outro alta e mais magra. Porque coincidiu com o meu pico de estirão. Só que aí, o que eu fiz? Eu emagreci, aí depois que eu emagreci, eu voltei um pouco pros hábitos que eu tinha antes, que aí eu já tinha emagrecido demais, aí começou a me incomodar. E aí, esse efeito sanfona do engorda e emagrece, ele é extremamente prejudicial para o corpo. Tanto é que eu vejo sequelas no meu corpo dessa época até hoje, mesmo sendo ativa há anos. E aí eu fui trabalhando assim a minha relação com o alimento, que hoje e uma dificuldade enorme de ser ativa, que eu fui conseguir me tornar ativa mesmo, eu já estava com 31 anos, que eu fui trabalhar essa questão, porque eu sou apaixonada por suplementação, por nutrição esportiva, e eu fui fazer a pós, e eu senti assim, ó, outro tapa. Tipo assim, você precisa fazer atividade física, você precisa fazer... Sim. Só que eu não venho de uma família com a cultura na época de fazer atividade física, era aquela coisa que eu estava iniciando. E aí eu me falei, gente, eu preciso fazer. Aí depois do parto das meninas, que eu tive uma gravidez gemelar, que eu falei, não, agora eu preciso. Eu perdi muita massa magra, porque eu tive uma complicação, fui pra UTI. E eu falei, não, é agora ou nunca. Aí eu contratei um personal e fui até... E hoje eu faço, eu chego a dizer com prazer, assim, se tornou um hábito realmente. Sim. Só que mudar um hábito, ele é doloroso, não é de um dia pro outro. É difícil. E eu consegui muito trabalhar a minha relação com o alimento, não só pelo conhecimento da nutrição, mas com a experiência clínica, os próprios pacientes, os estudos. Eu sempre li muita coisa relacionada à psicologia e nutrição, que hoje eu falo assim, gente, nada pode tirar meu prazer em comer. Como é que você escovar dente pode ser uma coisa dolorida, se você faz todo dia? Então, comer, pra mim, não quero que seja um peso. E aí, hoje, eu trabalho educação nutricional com meus pacientes desse jeito. Não existe alimento vilão. Existe alimento que você vai consumir com uma frequência menor e outros que você vai consumir com uma frequência maior. Isso. Então, hoje, como uma mulher 40 a mais, eu me preocupo com massa muscular. Porque se eu não me preocupar, despenca tudo. Então, hoje é hipertrofia, massa muscular, mais do que um emagrecimento. É um banco de massa muscular. Pensando num climatério, que é uma área que eu trabalho muito também hoje, pensando na saúde da mulher, em dieta anti-inflamatória, essa questão de deixar a menopausa mais leve, Sim. Mais feliz. A qualidade de vida, né? E a mulher hoje, ela tem acesso a isso, ao conhecimento, de deixar a vida da mulher mais leve, que eu vejo que muitas mulheres são sobrecarregadas. Sim. Tinha tudo para ser feliz e não são. Isso. E às vezes usa até a sobrecarga como uma forma de tamponar o sofrimento, né? Eu não tenho tempo para sofrer, eu não tenho tempo para sentir. Eu já ouvi de pessoas próximas que eu não tenho tempo de adoecer. Porque a sobrecarga é tanta, né? Ela se coloca nesse lugar de sobrecarga para não lidar com o sofrimento. E se eu tiver que lidar com o tempo vago, com o tédio, o que me sobra? O que eu vou pensar? E sabe o que eu observo muito na questão do atendimento? Assim, eu tenho 18 anos de prática clínica, né? Então eu consigo perceber e aí tá tudo bem. Eu trato a pessoa com muito carinho, muito respeito, porque eu sei que é o momento dela. Mas as pessoas, elas mentem muito. Na hora que você vai fazer um recordatório,
que você começa a fazer uma pesquisa, elas falam que comem saudável, mesmo sem comer, e a conta não fecha, né? Sim. Os exames estão lá todos alterados, e aí você sabe que não é aquilo ali, mas a pessoa ela tem vergonha de se assumir. Sim, e isso vai muito também da autoestima, né? Porque a questão não é só emagrecer, a questão é parar de se sentir inadequada nos contextos sociais. Hoje mesmo eu atendi uma paciente, aí ela começou a falar assim, que ela come granola, que ela só come vegetais, não come arroz. Aí ela foi falando. Aí eu falei assim, estranho, mas a conta não fecha. Você já era para ter iniciado esse processo de emagrecimento. O que que você erra, na sua opinião, que ela falou assim, às vezes eu como um salgado. Aí ela começou a soltar as outras coisas. E eu falei, não, como você está sedentária no momento e tal, isso tá te prejudicando. Mas assim, num primeiro momento, se eu não tivesse uma anamnese mais longa para poder receber essa informação, a conta não fecharia. Não fecha. E elas têm vergonha, porque elas têm vergonha de ser elas mesmas, né? Elas têm vergonha do julgamento das pessoas, do quanto elas comem. E eu falo que o profissional nutricionista é um profissional muito sofrido, que ele é um profissional antipatizado, no sentido que a pessoa vai, o cérebro dela já vira e fala assim, tô indo lá naquela mulher, ela vai tirar tudo que eu gosto. Vai. E eu tento desmistificar muito que não tem que ser assim. E se for assim, a dieta não vai pra frente, né? O paciente não engaja. Se tirar tudo de uma vez que ele gosta, a chance de não dar certo é muito alta. Aí, às vezes, os pacientes saem da consulta e falam assim, não, mas eu vou comer mais. Eu falei, sim. Você não vai comer mais calorias, você vai comer mais volume. Sim. Eu falo assim, ó, essa é a estratégia do volume. Eu ainda falo assim, essa é a estratégia do volume. Você vai emagrecer comendo muito. É a qualidade do alimento que muda, né? Porque, às vezes, a pessoa vai comer ali 6 biscoitos, vai dar a caloria de um sanduíche, que poderia ser grosso, encorpado, uma crepioca, um patê, um iogurte, uma fruta, ou uma comida de verdade mesmo, uma refeição. Porque, às vezes, a pessoa eu não janto. Mas chega em casa como um pão e meio pacote de biscoito. Mas, olha, você tá jantando umas 5 vezes. Então vamos jantar uma vez? E essa desmistificação é muito importante, né? Porque igual você falou, você vai no nutricionista e vai cortar tudo, mas não. Vai continuar comendo comidas gostosas e que continuam gerando o prazer da alimentação. Então isso é muito importante para a pessoa engajar e criar a sua própria autonomia no processo de emagrecimento. Você falou autonomia, né? E aprendendo, porque o gostoso é você sentir que o paciente aprendeu. Sim. Às vezes volta paciente assim, anos depois e fala assim, você lembra aquela primeira dieta que você me passou? Isso eu mudei e eu sigo até hoje. Eu acho tão lindo isso quando a pessoa fala isso. Né? Isso que você falou sobre aprendizado é o que mantém a pessoa no processo, né? Então, por exemplo, é o que a caneta não traz, né? A caneta traz esse emagrecimento rápido e quando a pessoa não se responsabiliza pela autonomia, ela não gera aprendizado interno. Então, o que vai acontecer? Ela vai parar de usar a caneta e vai retroceder. O peso corporal vai voltar, porque o corpo tende a voltar ao seu padrão de funcionamento natural. Então, se você não internalizou esse aprendizado, o seu corpo vai regredir. E o que fazer quando a pessoa emagrece e continua com a autoestima baixa? Então, aí a gente precisa entender o porquê dessa autoestima baixa, né? É o que eu falei, a autoestima muitas vezes não está relacionada ao peso corporal, ao número da balança. Algumas vezes sim, mas na maioria das vezes não. Então a gente precisa entender o que está por trás disso. O que é esse sentimento de capacidade que essa pessoa tem? O que ela se sente capaz de fazer no mundo? O que ela se sente capaz de fazer com as pessoas? Quem é ela? Muitas vezes eu começo as minhas terapias com essa pergunta. Fulano, me fala um pouquinho de você. Quem é você? Não sei. E quando a pessoa... Teve uma vez que na minha sessão me fizeram essa pergunta sem estar relacionada ao trabalho, que eu falo muito do trabalho. Aí às vezes a gente usa algumas coisas da vida como um amuleto, né? Sim. Tipo assim, eu não sou só nutricionista, o eu do trabalho, né? Tem vários eus, né? Sim, são papéis sociais que a gente ocupa, né? Isso é muito comum com mães. Eu trabalho muito isso com mulheres que são mães. Então, quem é você? Para além do seu papel social de ser mãe. Quem é você, mulher? Elas não têm resposta.
Mas é porque muitas vezes não para pra tirar esse tempo. Exatamente. Quem que... Para viver, para além de ser mãe. E aí, por isso que quando os filhos vão embora, tem a síndrome do ninho vazio, aquele Tem. tanto de... Nem precisa do filho ir embora. Umas férias escolares que o filho vai passar longe, a mãe quase morre. A pessoa Isso dedica acontece a muito. vida. Olha, eu fui num encontro com uma psicóloga, parceira minha querida, Neliane, um abraço pra você, em Monlevade. E nós éramos um grupo de mulheres, 10 mulheres, um bate-papo, uma manhã de sábado. Muito legal o projeto dela. E a gente tinha uma senhora lá de 60 anos, ela falando o que é pra ela ter feito 60 anos, esse momento que ela tá vivendo. E ela pegou e falou assim, olha, que graças a Deus ela tinha uma casa muito boa, tinha um sítio com piscina. E ela comentou, nunca tomei banho na minha banheira. Nossa. E eu não tomo banho de piscina. Aí ela fala assim, eu não vou entrar na piscina, porque depois eles vão me chamar, eu tenho que servir todo mundo. E o papel dela é só servir. Que Só dó, servir, gente. só servir. E quando a gente tava terminando, a gente falou assim, não, olha, hoje você vai pra casa, você vai tomar banho na sua banheira, você vai desfrutar o que você tem. Usar a piscina. Porque às vezes a pessoa chega num momento da vida que tantas pessoas lutam pra conseguir e não consegue desfrutar. Exatamente. E quem tem essa frustração, essa autoestima baixa, ela não desfruta as vitórias do emagrecimento. A pessoa, às vezes eu mostro 1 quilo de gordura, né? Em vez da pessoa pensar assim, é só 1 quilo, eu falo assim, não, perdi 1 quilo. Porque a forma de... Por isso que o acompanhamento psicológico é tão importante. Sim. Porque a forma de você enxergar... Às vezes, né, acontece muito isso na clínica. As pessoas esperam um resultado estrondoso e ignoram pequenos resultados. Então, para você perder 5 quilos, primeiro você precisa começar com as gramas, para depois chegar nos quilos. Então, as pessoas, o que elas fazem? Costumam ignorar os primeiros quilos. Nossa, mas eu perdi só 1 quilo. Eu fiz esse esforço todo e perdi só 2 quilos. Poxa, mas você estava vivendo num padrão completamente diferente. Então, 2 quilos aqui pra gente começar é muito importante. Vamos comemorar. E por que você acha que as pessoas voltam tanto peso? Pelo aprendizado que não foi realizado, né? Então, porque as pessoas não internalizaram a mudança de comportamento, a mudança de hábito. Eu costumo brincar que o nosso cérebro é o órgão mais preguiçoso que a gente tem. Se ele aprende a fazer uma coisa de uma forma, ele quer fazer essa coisa da mesma forma sempre. E aí ele cria uma conexão nervosa. Então, por exemplo, todos os dias eu acordo e tomo um café da manhã com 1 pão e 2 ovos. Amanhã, a partir de amanhã, eu resolvo que eu não vou tomar café da manhã mais. Para eu tomar essa decisão, eu vou criar um novo hábito. Para eu criar um novo hábito, novas conexões nervosas são feitas. Isso significa que o cérebro precisa gastar energia para criar novas conexões. Então, se eu tenho o hábito todos os dias de comer 1 pão com 2 ovos, por que agora eu vou querer parar? Meu cérebro vai fazer Sabrina. Para que isso? Não, vamos continuar do jeito que tá. Então, se a pessoa não faz academia e de repente ela precisa começar, para quê? A gente tá bem aqui, vamos ficar no sofá, na Netflix, é muito mais gostoso. Porque senão eu obrigo o meu cérebro a criar novas conexões nervosas, a gastar energia, e ele não quer sair do lugar. Ele quer continuar naquele caminho que ele já conhece. É como se fosse aquela história do anjinho e do capetinha, né? Exatamente. Só que é o nosso cérebro mesmo. Ao mesmo tempo que um lado quer ir pra frente, o outro tenta sabotar. Exatamente, porque é mais fácil permanecermos no lugar onde a gente já conhece. E sabota mesmo. Sabota. Né? Por isso que às vezes é tão difícil crescer. Existe tanta procrastinação. Sim, porque a mudança de hábito é dolorosa, é sofrida, precisa de muito treino. E por isso que a psicologia também é muito importante, para a gente entender o que não deixa você ir para frente, sabe? A psicologia também vem lidar com as recaídas. Esses processos trazem muitas recaídas. E às vezes, com certeza você tem pacientes assim, né, que tá seguindo a dieta direitinho, um belo dia, nossa, comi um pedaço de bolo, joguei minha dieta toda fora. Então calma lá. Culpa. A culpa, né? Calma lá, você não jogou a dieta fora. Foi um momento do dia que você pisou na jaca. Só que essa jaca não pode ser a sua pantufa. Você só pisou na jaca e tudo bem, né? Errou aqui um pouquinho, a vida continua, a dieta continua.
Então, qual que seriam as estratégias para a pessoa manter o resultado a longo prazo? No caso, voltado para psicologia, né? Uhum. Eu acho que é lidar com as questões emocionais, né? Entender qual que é a relação da comida com essa pessoa, qual que é o contexto social que ela vive, entender os gatilhos emocionais, entender o porquê que ela chegou, onde chegou com essa alimentação, o que que motiva ela, o que que desmotiva, todo esse processo em conjunto com profissionais multidisciplinares. Nossa, é muito interessante, hein? Porque no que diz respeito à nutrição, a gente trabalha muito a questão da saciedade. Porque se você não está saciado, você te condiciona a errar. Sim. Se você deixa para almoça e deixa para comer só à noite, você chega em casa querendo comer a parede. Isso mesmo. Mas se você se organiza, não, se você está saciado, você vai raciocinar, o que eu vou comer agora? Aí você consegue pensar numa qualidade melhor, por não estar desesperado com aquele instinto da fome. Sim. Agora, a gente tá quase finalizando o nosso tempo. Ai, passa tão rápido. Passa Eu queria que você voando. falasse um pouquinho sobre a fome fisiológica e a fome emocional. Sim, a fome fisiológica é essa que você acabou de exemplificar pra gente, né? O nosso organismo dá sinais. Então, o estômago fala com a gente, né? Ele ronca, ele faz barulho, a gente sente fraqueza. É a fome fisiológica, a nossa necessidade. A fome emocional, muitas vezes, ela vem para disfarçar uma frustração mesmo, sabe? Uma emoção que eu não sei lidar ou que eu não quero lidar no momento. Frases muito comuns que eu escuto. Ah, hoje eu mereço. Eu mesma fiz isso, né, semana passada. Então, são coisas que a gente escuta no nosso cotidiano que a gente acaba internalizando como crenças, né? Então, a comida passa a ser passa a ter esse significado na nossa vida como fonte de prazer. Então, se a gente está estressado, se a gente está com raiva, se a gente está triste, a gente busca fontes rápidas de prazer. E aí vem a fome emocional. Ao invés de lidar com essas emoções, ao invés de entender o que eu estou sentindo e por que eu estou sentindo, eu vou tamponar isso com alimento, que é a fonte rápida de prazer. Então tem uma história na Bíblia, né, que virou até jargão, que Esaú vendeu a bênção por um prato de lentilha, porque estava com fome. Então muitas vezes a gente estraga um processo por aquele momento ali de emoção momentânea. Mas uma coisa que a minha psicóloga falou comigo que eu achei bem interessante em uma sessão, é que eu tinha cometido um erro em determinado assunto. Ela falou assim, olha, você errou, e aí o que você vai fazer com esse erro? Porque às vezes a pessoa tem aquele episódio compulsivo de comer uma caixa de bombom inteira, e aí o que o cérebro dela fala? Ah, não adianta mais voltar. Perdi. Aí ela sai da caixa de bombom, vai pro salgado, vai pra pizza, e volta, não mantém o estilo de vida. Isso. E você tem que fazer assim, independente da situação, errou, tenta fazer Isso. corretamente de novo. Exatamente. O erro não te rotula, né? Não define a sua vida. Em alguns momentos a gente vai errar. Em alguns momentos a gente vai recair. Até porque é muito gostoso comer mesmo, né? Quando a gente tá com raiva é gostoso comer um doce. Qual mulher não gosta de comer chocolate na TPM, gente? Né? O corpo, inclusive, pede pela alteração hormonal. Isso. Então, assim, em alguns momentos nós vamos recair. É o tal fazer da jaca pantufa. Eu vou pisar na jaca, vou limpar meu pé e vou continuar. Você só não pode deixar essa jaca virar sua pantufa pro resto da vida. Interessante, a gente não deixa a jaca virar pantufa de erro. Uma coisa que eu observo muito no consultório também é as pessoas se apegarem a datas para se motivarem, né? Hoje, no carnaval, por exemplo, eu tive muita procura de pessoas em janeiro pensando no carnaval. E eu sei que é um erro, porque quando chega essa data, a pessoa volta ao hábito antigo. Porque o que motivou ela foi a data. Se é um casamento, a pessoa sai da dieta no casamento e não volta mais. Sim. E qual que é o conceito que você dá para essas pessoas que são motivadas apenas por datas, por eventos, por viagens? Na verdade, eu investigaria com essa pessoa o que realmente é importante para ela. É estar bem aceita, na visão dela, em datas comemorativas ou sempre? Se for só em datas comemorativas, ela está cumprindo com o objetivo dela. Se não, ela está indo no caminho ao contrário, né? É porque as pessoas usam isso como um escudo, né? Uma muleta. Isso, como uma coisa para dar força. Sim. Porque se não fosse eu não consigo. Sim, mas algumas pessoas se sentem satisfeitas em estar bem só no carnaval.
né? Eu faço crossfit e nessa época do carnaval lá, assim, lotado. Depois que passa o carnaval, já diminui um pouquinho. Então, o que realmente é importante? Eu estar bem comigo mesma, do corpo que eu quero, só na época do carnaval ou sempre? Né? Então, é buscar o que realmente é importante para essas pessoas. E mostrar para elas, né, que o caminho que elas estão tomando está indo a favor ou contra os seus objetivos. Viu, gente, como que é importante o acompanhamento multidisciplinar, né, as óticas, né, porque um profissional, ele vai tratar numa ótica, um outro em outra. Você precisa, por exemplo, para um processo de emagrecimento acontecer, você tem que estar bem bioquimicamente, seus exames têm que estar bem. Quem tem a glicose alterada tem muita fome, quem tem uma patologia, né, uma esteatose, uma dislipidemia, tem um risco aumentado de doenças cardiovasculares, em determinado momento pode ser que tenha que entrar com uma medicação. Se a dificuldade da pessoa em manter o processo é a questão da autoestima, às vezes uma depressão, mas ao mesmo tempo, um comportamento, por exemplo, pode ser causado por uma deficiência de vitamina D, uma deficiência de B12, o ajuste da dieta de uma forma que seja saudável, que te dê prazer ao mesmo tempo. Então, o ser humano, ele é único e ele tem que ser tratado de forma individual e muitas vezes multidisciplinar. Eu bato muito nessa tecla, eu valorizo muito a multidisciplinaridade. É por isso que eu tenho tanto prazer em estar aqui no podcast, porque aqui eu ensino e eu aprendo ao mesmo tempo. Isso é fundamental, gente. Então, passa a se olhar com esse olhar de amor, de pensar assim, onde que eu estou me sabotando? E procura pessoas para te ajudar, né, Sabrina? Nós estamos aqui para isso. Com certeza, de braços abertos. Ai, Sabrina, nosso tempo passa tão rápido, já tá esgotando. Voou aqui, né? Mas você tem alguma consideração final para fazer? Queria só agradecer mesmo o convite, viu? Foi um prazer estar aqui. Espero ter ajudado as pessoas, os ouvintes, com um pouquinho dessa contribuição. Espero que consiga abrir os olhos dessas pessoas, né? E me mantenha à disposição para ajudá-las. Eu quero dizer assim que o prazer foi meu, foi um programa maravilhoso, muito edificante, com muita informação boa e que as portas dos Nutrinuais são abertas para você. Espero que você volte mais vezes para a gente abordar outros temas que vai agregar muito valor para as pessoas que estão nos assistindo. Com certeza, muito obrigada. Gente, aproveita o restinho do feriado, descansa amanhã quem pode, quem não volta para a rotina em paz. Eu espero vocês na semana que vem. Beijo grande, fiquem com Deus.